Um mês depois do casamento da minha filha, o fotógrafo me ligou, mas ele estava estranho, como se tivesse com medo de ser ouvido. Senhor, eu preciso que venha ao estúdio agora. Eu encontrei algo terrível nas fotos do casamento, mas quero que venha sozinho. E, por favor, não diga nada para sua filha. Eu fiquei parado com o telefone na mão. O relógio na parede continuava andando. E lá embaixo, no depósito, eu ainda ouvia o barulho das empilhadeiras, as vozes dos funcionários e o movimento de caixas. Era uma terça-feira comum, igual a tantas outras que já vivi nesse escritório. Mas naquele segundo, nada era mais comum. Deixa eu te contar quem eu sou antes de continuar. Eu não nasci empresário, eu virei empresário na raça. Comecei aos 18 anos descarregando caminhão. Já senti muita dor nos ombros, costas e tomei muito sol na cabeça. Enquanto muitos da minha idade estavam pensando em festa, eu estava pensando em como economizar o suficiente para alugar um pequeno ponto comercial num bairro simples dessa cidade. E então, 40 anos depois, conquistei uma rede de supermercados com 11 unidades, 340 funcionários, fornecedores em 4 estados, e eu construí tudo isso tijolo por tijolo, nota fiscal por nota fiscal, com as mãos que você está vendo agora. E tudo que eu construí foi pensando nela, na minha filha, a única que eu tenho. Por isso, quando minha filha disse que tinha encontrado o homem da vida dela, eu olhei fundo nos olhos daquele rapaz e decidi confiar. Ele era educado, articulado, sabia conversar de negócios, sabia se portar numa reunião, sabia chegar num jantar e impressionar qualquer um na mesa. Em poucos meses, já estava me ajudando em algumas decisões da rede. Eu pensei, com o tempo, esse homem pode ser o sucessor que eu sempre sonhei. O casamento da minha filha foi em novembro. Gastamos R$ 240 mil, mas não me arrependi de um centavo. A festa teve um salão que cabia muitas pessoas, estava lotado. Tinha flores importadas em cada mesa. Orquestra ao vivo na cerimônia. Bolo de 6 andares. Buffet até às 2 da manhã. A minha filha entrou no altar com um vestido que ela tinha sonhado desde os 12 anos de idade. Eu chorei. Um homem que descarregou caminhão a vida inteira, vendo a filha entrar naquele salão. Minha amiga e meu amigo, você entende o que eu estou dizendo? Antes de eu te contar o que eu vi naquele estúdio, me faz um favor. Se inscreve aqui no canal e me conta nos comentários de onde você está assistindo isso agora. Porque o que eu vou revelar daqui a pouco é o tipo de coisa que você vai querer conversar com alguém depois. Pode acreditar. E eu vou ser todo ouvido. Ah, e eu gostaria de mandar um abraço para minha amiga Emma que me acompanha do Canadá. Muito obrigado, Emma, por sempre estar me fazendo companhia aqui no canal Voz do Tempo. Mas não posso esquecer também da Neuza Rezende, da Praia Grande. Neuza, um abraço bem forte para você também. E você que me assiste agora está sempre aqui vendo minhas histórias, não esqueça de deixar seu comentário também. Eu leio e respondo todos com muito carinho. Agora vou continuar a história. Foram 30 dias de casamento, até que o fotógrafo me ligou tremendo. E quando eu desliguei o telefone, eu senti aquilo que nenhum pai quer sentir. Um peso frio no estômago. Porque alguma coisa, não sei explicar, alguma coisa dentro de mim já sabia que aquele telefonema não era sobre um problema técnico nas fotos. Não era sobre luz, ângulo ou enquadramento. Era sobre traição. Mas não só isso. O que eu descobri naquele estúdio, através de um simples zoom digital numa foto do casamento da minha filha, foi o rastro de um golpe, meticuloso, planejado com calma, por alguém que entrou na minha família de propósito, de olho na minha rede de supermercados. Anos de trabalho, em risco. Eu levantei daquela cadeira, peguei as chaves e fui descobrir a verdade. Eu dirigi em silêncio. 22 minutos do escritório até o estúdio do Cláudio.
Eu sei exatamente o tempo porque fiquei olhando para o relógio do painel do carro como se ele pudesse me dar uma resposta antes de eu chegar. Eu deixei o rádio desligado, o celular em modo silencioso, porque eu não queria falar com ninguém. Eu precisava pensar. O Cláudio não é qualquer fotógrafo. É o mesmo homem que fotografou o batizado da minha filha, a formatura dela, o aniversário de 30 anos da minha empresa. Um profissional que eu conheço há quase 2 décadas. Ele é sério, é discreto, do tipo que entrega o trabalho sem precisar que você fique cobrando. Por isso, quando ele me disse para ir sozinho, eu fui. Quando eu entrei no estúdio, a primeira coisa que me bateu foi o cheiro de café velho, daquele café que fica esquecido na máquina por horas. A sala estava na penumbra, as persianas fechadas no meio da tarde. A única luz vinha dos 2 monitores de 27 polegadas na mesa de edição. E era uma luz fria, azulada, que deixava o rosto do Cláudio com uma expressão que eu nunca tinha visto nele antes. Olheiras fundas, ombros caídos. Ele estava sentado na cadeira, mas parecia que o corpo dele pesava o dobro do normal. O ar-condicionado zunia baixinho, o mouse clicava de vez em quando, e ele nem se levantou quando eu entrei. Só virou a cadeira, me olhou e disse: "Eu não dormi essa noite." Eu fechei a porta atrás de mim e fui direto ao ponto. "Cláudio, o que você viu que não podia me dizer pelo telefone?" Ele respirou fundo, girou de volta para os monitores e começou a explicar com a voz de quem está prestes a mostrar algo que preferia nunca ter encontrado. Me disse que estava fazendo o tratamento de cor padrão das fotos, o trabalho de pós-produção de rotina que ele faz em todo casamento, e que em determinado momento, para verificar a nitidez das imagens, ele aplicou um zoom digital de 400% em algumas fotos da cerimônia. "É um processo técnico normal", ele disse. "A lente que eu uso nas cerimônias custa R$ 10.000. Ela captura detalhes que o olho humano simplesmente ignora na hora. Detalhes como reflexos, expressões, o fundo da cena. E foi num reflexo que eu vi." Ele abriu a primeira foto. Era a foto do altar. Uma das mais bonitas do casamento, aliás. Minha filha estava radiante, sorrindo com aquele sorriso que eu conheço desde que ela tinha 3 anos de idade. O véu. O buquê. A luz entrando pela janela lateral da igreja como se tivesse sido planejada por um diretor de cinema. Eu olhei para aquela foto e senti o estômago apertar, porque ela estava feliz. E eu já sabia que aquela felicidade tinha uma fissura que ela ainda não conhecia. O Cláudio aproximou o cursor do canto direito da imagem. Ele mostrou que, no fundo, quase imperceptível, havia uma bandeja de prata sobre um aparador decorativo perto de um dos pilares da igreja. Ele deu o zoom. 400%. No reflexo distorcido daquela bandeja, eu vi o Ricardo, mas não do jeito que um noivo deveria ser visto no dia do próprio casamento. Ele estava de lado, com o olhar direcionado para um ponto específico da plateia. E eu segui a linha daquele olhar até o Cláudio pausar a imagem e apontar com o dedo. Ele apontou na madrinha, a melhor amiga da minha filha desde a adolescência. Mas me entenda, não era só o olhar de 2 amantes que se desejam. Eu já vi olhar de traição amorosa. Isso era diferente. Era um olhar de cumplicidade. O tipo de olhar que 2 pessoas trocam quando estão carregando um segredo que não pode ser dito em voz alta. Quando existe um plano, um acordo, algo combinado que vai além do corpo e do desejo. Era o olhar de 2 conspiradores. Eu senti um suor frio descer pela minha espinha. "Tem mais", disse o Cláudio, e abriu a segunda foto. Era uma imagem da festa durante os brindes. Eu me lembrei exatamente daquele momento. Eu estava de pé no microfone, discursando para muitas pessoas que estavam naquele salão de festas. Eu estava falando sobre o amor, sobre família, sobre como eu torcia pela felicidade da minha filha. Enquanto isso,
O Cláudio deu o zoom no canto esquerdo da imagem. Numa área mal iluminada, quase escondida entre uma coluna e uma das mesas do fundo, o Ricardo estava entregando um envelope para a madrinha. Ele entregava com pressa, como se estivesse entregando algo escondido. Eu fiquei olhando para aquela imagem por um longo tempo, e dentro da minha cabeça, uma frase se formou com uma clareza que me assustou. Ele não estava celebrando o amor naquele dia. Ele estava celebrando a posse da minha empresa. Foi aí que eu entendi tudo. O Ricardo nunca me viu como um sogro. Nunca me viu como um homem. Para ele, eu era apenas um obstáculo com prazo de validade. Um velho rico que tinha começado descarregando caminhão, que não tinha diploma na parede, que confiava demais na família e de menos nos contratos. Um homem fácil de enganar. 40 anos de trabalho, 340 funcionários, 11 lojas construídas na raça. E ele achou que ia tomar tudo isso de um homem que carregou peso nas costas desde os 18 anos. Eu falei para o Cláudio copiar tudo num pendrive. Quero todas as fotos, todos os zooms, os metadados com hora, data e localização de cada imagem. Ele me entregou sem dizer uma palavra, porque não havia nada a dizer. Eu agradeci, saí do estúdio e fiquei parado na calçada por alguns segundos, olhando para o nada. A raiva estava comigo, mas ela tinha mudado de forma. Ela não era mais aquele fogo quente que sobe na garganta e embaralha o pensamento. Ela tinha virado gelo. Frieza, estratégia, cálculo. Eu sou um homem de negócios há 40 anos. Já enfrentei fornecedor desonesto, sócio que desapareceu com dinheiro, funcionário que desviava a mercadoria achando que eu não ia perceber. Eu sempre percebi. E eu sempre resolvi. O pai que entrou naquele estúdio saiu de lá. O que estava saindo agora era outra coisa. Era o empresário. E o empresário ia proteger o que era seu. Eu entrei no carro, fechei a porta. E não liguei o motor. Fiquei sentado ali por uns 10 minutos com o pendrive dentro do bolso do paletó e as mãos em cima do volante. Lá fora, a rua seguia normal. Um ônibus passando, 2 mulheres conversando na calçada em frente, um motoboy acelerando no sinal. O mundo não tinha parado. Só o meu. Eu pensei na Mariana. Naquele exato momento, minha filha estava na lua de mel. Provavelmente numa praia, numa varanda, olhando para o horizonte ao lado do homem que ela escolheu para a vida inteira, sem saber que esse homem ficou com um envelope na mão enquanto o pai dela discursava sobre amor. E eu percebi que eu tinha 2 escolhas. Eu podia ligar para ela agora, contar tudo, destruir a lua de mel, o casamento, a ilusão que ela estava vivendo naquele instante. Ou eu podia fazer o que homem de negócio aprende a fazer quando encontra uma ameaça real. Eu não vou destruir o sonho da minha filha com palavras. Eu vou destruir o pesadelo dela com provas. Foi aí que eu liguei o motor do carro. Você precisa entender uma coisa que eu aprendi durante esses 40 anos no varejo. A gente aprende a não reagir no calor do momento. Isso não é frieza de coração. É disciplina de sobrevivência. Eu aprendi com as 11 lojas e 340 funcionários que os problemas não chegam com placa de aviso. Eles chegam camuflados. Um desvio no estoque começa com uma diferença pequena no inventário, coisa que qualquer um explicaria como erro de sistema. Um fornecedor desonesto sempre tem uma justificativa razoável para a primeira entrega curta. Eu aprendi isso na marra. E aprendi a regra mais importante do jogo. Quando você encontra um desvio no estoque, você não vai até o repositor e grita. Você não demite ninguém na hora. Você não levanta a voz. Você fecha a sala. Você chama o contador. E você audita as contas em silêncio, até ter tudo documentado, tudo provado, tudo amarrado. Porque aí você age. Para quem já enfrentou máfia de fornecedor,
extorsão de fiscal corrupto e sócio que sumiu com capital de giro. Um genro ganancioso é apenas mais um problema de logística. Eu fui direto do estúdio do Cláudio para o escritório do meu advogado. O Dr. Henrique me atende há 17 anos. Cuidou da abertura de 5 das minhas lojas, me defendeu em 2 processos trabalhistas complexos e redigiu cada contrato societário que a minha empresa já assinou. Ele é do tipo que ouve mais do que fala. Quando eu coloquei o pendrive na mesa dele e mostrei as fotos com o zoom, mostrei o olhar no altar, o envelope no brinde. Ele ficou em silêncio por um tempo longo. Depois ele tirou os óculos, limpou devagar e disse: "Você precisa me contar tudo o que esse homem tem acesso dentro da empresa." E foi aí que começou a parte que eu não esperava. Porque enquanto eu falava, o Dr. Henrique foi abrindo o sistema no computador dele, acessando documentos, registros, movimentações. E em menos de 40 minutos, ele encontrou algo. Ele me mostrou que nos últimos 3 meses, o Ricardo tinha feito o que eu chamaria de uma sondagem silenciosa. Pequenas perguntas feitas a funcionários administrativos. Solicitações indiretas de documentos, sempre com uma justificativa plausível, sempre usando o nome da Mariana como respaldo. Uma vez pediu uma cópia do contrato social, dizendo que ia ajudar a organizar o arquivo da família. Outra vez perguntou casualmente a uma das minhas assistentes sobre o fundo de reserva que eu tinha constituído anos atrás. Esse fundo. Eu preciso que você entenda o que é esse fundo. Eu criei ele há 12 anos, quando a rede começou a crescer de verdade. É uma reserva protegida, separada do capital operacional da empresa, vinculada ao nome da Mariana, destinada a garantir o futuro dela, independente de qualquer coisa que aconteça comigo. Era a coisa mais segura que eu tinha construído para ela. E era exatamente isso que o Ricardo e a madrinha estavam tentando alcançar. Eles não queriam uma loja. Não queriam uma participação societária pequena. Eles queriam o fundo. O Dr. Henrique explicou a brecha que eles provavelmente tinham identificado, uma janela legal que existia na forma como o fundo estava estruturado, que em teoria poderia ser explorada por um cônjuge com procuração específica. Procuração que, com certeza, o Ricardo já estava planejando como obter. Eu pensei, esse homem fez o dever de casa, mas ele esqueceu de checar quem é o professor. Eu dei uma instrução clara para o Dr. Henrique. Nada de confronto, nada de advogado batendo na porta, nada que pudesse chegar ao ouvido do Ricardo antes da hora. Eu queria 2 coisas feitas em silêncio absoluto. Primeiro, a reestruturação do fundo de reserva, pois queria fechar a brecha legal. Depois, trocar a blindagem jurídica por uma estrutura mais robusta, o tipo de arquitetura contratual que torna qualquer tentativa de acesso externo não apenas difícil, mas impossível. Segundo, uma revisão completa do meu testamento e dos contratos societários, com cláusulas específicas, com proteções que o Ricardo jamais poderia imaginar que existiam. E enquanto tudo isso era feito em silêncio, eu ia fazer exatamente o oposto do que ele esperava. Eu ia ligar para ele. Eu ia ser simpático, caloroso, aquele sogro orgulhoso que não vê a hora de abraçar o casal na volta da lua de mel. Então eu falei: "Ricardo, que saudade. Quando vocês chegam, Mariana tá bem? Olha, quero fazer um jantarzinho em casa para celebrar, pode ser? Deixa o peixe nadar." Naquela noite, eu cheguei em casa tarde. Minha esposa já estava dormindo. Eu não tinha contado nada para ela ainda. E não ia contar. Não naquele momento. Ela ama a Mariana com uma intensidade que não deixaria espaço para estratégia. Ela ia querer ligar. Ia querer confrontar. E eu precisava de silêncio. Então, eu fui até a varanda. Fiquei olhando para o jardim. Aquele jardim que eu mesmo projetei quando construí essa casa, 23 anos atrás. As árvores que eu plantei quando a Mariana tinha 5 anos de idade.
E eu pensei no Ricardo. Naquele momento, ele estava provavelmente numa cama de hotel de luxo, satisfeito consigo mesmo, achando que tinha executado o plano com perfeição, que tinha se casado na hora certa, com a mulher certa, no momento certo, que tinha chegado no topo. O Ricardo acha que ganhou o prêmio principal. Ele não sabe que eu descobri e acabei de mudar as regras do jogo. A queda dele vai acontecer. Mas não vai ser num escritório, não vai ser num grito, não vai ser num escândalo de família às 3 da manhã. A queda dele vai ser na frente de todos, no momento exato em que ele se sentir mais vitorioso, no momento em que ele achar que já ganhou. Eu reguei essas árvores por 23 anos. Aprendi que as raízes mais fortes são as que ninguém vê. Dias depois, eu estava ajeitando os preparativos do jantar que convidei o Ricardo e minha filha. Então, eu mesmo fui ao mercado comprar o vinho. Não mandei funcionário. Não pedi para minha esposa escolher. Fui eu mesmo, numa quinta-feira de tarde, caminhando pelos corredores da minha própria loja como qualquer cliente faria. Tem uma coisa estranha em ser dono de supermercado. Você conhece cada gôndola, cada precificação, cada fornecedor por trás de cada produto na prateleira. Você sabe quais frutas chegaram hoje de manhã e quais estão há 2 dias no estoque. Você vê o que os outros não veem. Naquele dia, eu andei pelos corredores devagar. Passei pela padaria, pela adega, pelo corredor de limpeza. Cumprimentei 3 funcionários pelo nome. Ajudei uma senhora idosa a pegar um produto no alto da prateleira. Foram 40 anos construindo isso. E aí, eu escolhi uma garrafa que eu guardava há 11 anos. Uma reserva especial, do tipo que você separa para um momento que merece. Uma reserva especial, do tipo que você separa para um momento que merece. A minha esposa perguntou por que aquela garrafa para um jantar de família. Eu disse, porque hoje vai ser um momento importante. Ela sorriu. Achou que era romantismo de pai orgulhoso, mas não era. Minha amiga e meu amigo. Eu ainda preciso te contar o que aconteceu nos dias anteriores ao jantar. Porque o jantar foi apenas o palco. A peça tinha sido ensaiada durante 2 semanas inteiras. Depois da reunião com o Dr. Henrique, eu voltei para casa naquela noite e fiz algo que não faço há anos. Escrevi à mão. Peguei um caderno que estava na gaveta do escritório, um caderno simples, de capa preta, desses que a gente compra sem motivo e nunca usa. E comecei a escrever tudo o que eu sabia, tudo o que eu suspeitava, tudo o que eu precisava provar. Do lado esquerdo da página, o que eu tinha. As fotos, os metadados, o comportamento do Ricardo nos últimos meses, as perguntas que ele fez aos funcionários, os documentos que ele tentou acessar. Do lado direito, o que eu ainda precisava entender. Como o plano estava estruturado. Quem mais estava envolvido. Qual era o prazo deles. Porque homem de negócio sabe que todo golpe tem um prazo. Ninguém monta uma operação dessas sem ter uma janela de execução. E eu precisava saber quando eles pretendiam agir, para agir antes. No dia seguinte, eu chamei a Dona Conceição na minha sala. A Dona Conceição trabalha comigo há 26 anos. Começou como operadora de caixa na primeira loja, virou supervisora, virou gerente administrativa e hoje cuida de toda a parte de documentação e contratos da rede. Ela conhece cada papel que existe dentro dessa empresa melhor do que eu. Eu fechei a porta, pedi para ela se sentar e contei tudo. Não porque eu precisasse de uma aliada. Eu já tinha o Dr. Henrique para isso. Eu contei porque ela merecia saber. Porque em 26 anos, essa mulher protegeu os documentos dessa empresa com uma lealdade que eu nunca precisei questionar. E porque eu sabia que se o Ricardo tinha tentado acessar alguma coisa, ele tinha passado por ela. Ela ficou me ouvindo em silêncio, sem interromper, sem mudar a expressão. Quando eu terminei, ela ficou quieta por uns 10 segundos. Depois disse, com aquela voz calma dela, eu sabia que tinha algo errado com ele.
Eu perguntei por quê. Eu perguntei por quê. Porque ele sempre perguntava as coisas 2 vezes, como se estivesse testando se eu ia dar a mesma resposta. Pessoa honesta não pergunta a mesma coisa 2 vezes com palavras diferentes. 26 anos de empresa ensinam isso. Ela confirmou 3 solicitações de documentos que o Ricardo tinha feito nos últimos 2 meses. E ele fazia sempre informal, sempre com o nome da Mariana como justificativa. Nunca deixando rastro em e-mail, sempre pessoalmente, de passagem, como quem pergunta o horário. Eu agradeci. Pedi que ela não comentasse com ninguém. E saí sabendo que o cerco estava completo. Nos dias que se seguiram, enquanto o Dr. Henrique trabalhava na blindagem jurídica, eu fiz minha parte. Continuei a rotina normal. Visitei as lojas como faço toda semana. Respondi e-mails. Assinei contratos. Tomei café com fornecedores. Falei com a minha amada filha. Não fico sem falar com ela um dia sequer. E mandei mensagem para o Ricardo 2 vezes. A primeira foi para perguntar como estava a lua de mel. Ele respondeu com foto da praia, emoji de coração, tô no paraíso, sogro. A segunda foi para confirmar o jantar. Ele respondeu em menos de 1 minuto. Com certeza, a gente tá contando os dias. Eu tenho certeza que ele achou que o jantar era a oportunidade. O momento de começar a mover as peças abertamente, agora que o casamento estava consolidado, agora que ele era oficialmente da família. Ele não sabia que o jantar era outra coisa. O jantar era o fechamento. Na manhã do jantar, eu fui ao Dr. Henrique buscar os envelopes. Ele me entregou pessoalmente 2 envelopes fechados, lacrados. Me explicou o conteúdo de cada um mais uma vez. Me mostrou os documentos protocolados. Me deu o número do processo. Quando eu me levantei para ir embora, ele me segurou pelo braço por 1 segundo. Você tem certeza? Eu disse, tenho. Ele acenou com a cabeça e acrescentou uma coisa que ficou comigo. O que você está fazendo hoje não é vingança, é proteção. Tem diferença. Eu pensei nisso no caminho de volta. Proteção. A palavra certa para tudo que eu tinha feito desde aquela terça-feira no escritório. Não era só raiva. Nunca tinha sido só raiva. Era a mesma coisa que me fez trabalhar 40 anos. A mesma coisa que me fez construir o fundo de reserva. A mesma coisa que me fez escolher vinho caro para um jantar que ninguém na mesa ainda entendia o que significava. Proteção. A mesa estava posta com tudo que a minha casa tem de melhor. Aquela toalha de linho branco que a gente só coloca nas datas grandes. As taças de cristal que ganhamos de presente de casamento e que a minha esposa guarda como relíquia. Centro de mesa com flores que ela mesma tinha arranjado naquela tarde. A Mariana tinha ajudado a cozinhar. Ouvi as duas rindo na cozinha enquanto eu ficava sentado na sala, de paletó, com os 2 envelopes dentro do bolso interno do blazer. Eu fiquei sentado naquela sala por quase meia hora antes dos convidados chegarem, sozinho, com o som da cozinha ao fundo e o jardim visível pela janela. Pensei no meu pai. Ele morreu sem ter muito. Trabalhou a vida inteira em serviços braçais, nunca teve empresa, nunca teve imóvel próprio. Mas ele tinha uma coisa que eu aprendi a valorizar só depois de adulto. Ele nunca devia favor para homem desonesto. Nunca. Eu aprendi com ele que tem coisas que dinheiro não compra e que descuido perde. Reputação. Família. O direito de olhar no espelho sem desviar o olhar. O Ricardo não entendia isso. E era exatamente por isso que ele ia perder. Quando o Ricardo chegou, chegou como sempre chegava. Sorriso largo. Aperto de mão firme. Palma da mão nas minhas costas. Aquele gesto de intimidade masculina que ele usava para parecer próximo. Ele me disse, sogro, que mesa bonita. O senhor não precisava fazer tudo isso. E eu respondi, precisava, Ricardo. Pode acreditar que precisava. Ele estava bronzeado da lua de mel. Usava camisa social clara, sem gravata, daquele jeito casual que tenta parecer despretensioso,
mas foi escolhido na frente do espelho. Tava confiante, leve, com aquela energia de homem que acha que o mundo está caminhando na direção que ele planejou. A Fernanda, madrinha de casamento, veio logo atrás. Sorriso igualmente largo. Abraçou a Mariana com aquela intimidade de amiga de infância, as duas se balançando, rindo, falando ao mesmo tempo sobre a lua de mel. Ela abraçou minha esposa. Me cumprimentou com um beijo no rosto que eu recebi sem piscar, sem recuar, sem dar nenhum sinal. Duas pessoas muito tranquilas para quem tinha um plano em andamento, ou achavam que tinham. O jantar correu como eu tinha planejado que fosse. Minha esposa falou da lua de mel, perguntou das fotos, perguntou dos planos do casal. A Mariana mostrou fotos no celular, a praia, os restaurantes, um pôr do sol que ela disse que nunca ia esquecer. O Ricardo comentava cada foto com o tempo certo. Sabia quando ser engraçado, quando ser romântico, quando olhar para Mariana com aquele olhar de homem apaixonado que ele tinha treinado muito bem. Eu ouvi tudo. Sorri nas horas certas, enchi as taças e observei. Observei os olhares entre ele e a Fernanda. Rápidos, discretos, do tipo que você não percebe se não está procurando. Um olhar de confirmação quando eu me levantei para buscar mais água. Um sorriso contido dela quando ele mencionou os planos para o futuro do casal. A linguagem dos conspiradores é silenciosa, mas para quem sabe ler, ela grita. Foi na sobremesa que o Ricardo resolveu abrir o jogo. Ele já começou a falar de negócios, sem saber que o jogo já tinha acabado. Começou sutilmente, do jeito que homens assim sempre começam. Com elogios, com visão, com aquela habilidade de fazer uma ideia parecer generosa quando, na verdade, é uma invasão. Falou em modernização, em expansão com visão mais jovem, em aproveitar o potencial que a rede de supermercados tem e ainda não explorou. Disse que, com gestão atualizada, com pessoas alinhadas com o mercado atual, dava para dobrar o faturamento em 3 anos. Depois veio a parte central. Disse que a Mariana, como filha única e herdeira natural, deveria ter participação ativa e formal nas decisões da empresa. Que seria uma transição bonita, uma evolução natural. Que ele estava disposto a ajudar nessa ponte entre a geração do fundador e o futuro da rede. Eu olhei para Mariana. Ela estava sorrindo, sem entender o contexto, sem saber que o homem ao lado dela não estava defendendo o espaço dela. Estava descrevendo o espaço que ele queria ocupar, usando o nome dela como porta de entrada. Eu disse com muita calma. Que interessante, Ricardo. E quem seriam essas pessoas certas que você mencionou? Ele abriu um sorriso. Disse que era só uma reflexão, que a conversa era para depois, que não queria misturar negócio com celebração. Não, eu disse. Pode continuar. Eu estou gostando de ouvir. Ele continuou por mais uns 2 minutos. Cada frase era uma peça do plano que ele já tinha mapeado. Só que dita em voz alta, na minha mesa, com o meu vinho, na frente da minha filha. Quando ele terminou, eu esperei 3 segundos em silêncio. Depois disse, que bom que você tocou nesse assunto, porque eu preparei uma surpresa para vocês. Eu coloquei os 2 envelopes sobre a mesa, devagar, sem drama, como quem coloca 2 documentos numa reunião de negócios, um na frente da Mariana, um na frente do Ricardo. Minha esposa franziu a testa, olhou para mim com aquela expressão de o que está acontecendo, que eu já conhecia há muitos anos de casamento. A Mariana ficou com os olhos brilhando. Ela pensou que era presente, mas o Ricardo olhou para o envelope com uma expressão que tentou ser de surpresa, mas tinha um pouco de cálculo embaixo. A Fernanda, a madrinha, ficou quieta, e eu percebi, com a clareza de quem passou 40 anos lendo pessoas do outro lado de uma mesa de negociação, que ela estava quieta de um jeito diferente. O corpo dela estava levemente fechado, os ombros um mais alto que o outro, a posição da cadeira sutilmente recuada,
O instinto de quem sente que a saída pode ser necessária em breve. Antes de abrirem, eu virei para Fernanda, devagar, com toda a calma do mundo, como quem vai fazer uma pergunta de rotina. Fernanda, me conta uma coisa. Como está indo essa consultoria que você tem prestado para o Ricardo nos últimos meses? Esse trabalho de organização de documentos da empresa? O silêncio que caiu naquela mesa não foi gradual. Foi imediato, total. Como quando a luz elétrica cai de repente e você fica um segundo processando o escuro antes de reagir. A Mariana virou o rosto para o marido, bem devagar, com aquela expressão de quem ouviu uma palavra conhecida num contexto que não faz sentido ainda. Minha esposa parou com a taça no meio do caminho. A Fernanda abriu a boca, fechou, abriu de novo. E o Ricardo fez o que pessoas assim fazem quando são pegas de surpresa antes de ter tempo de construir a narrativa de defesa. Ele sorriu. Um sorriso que tentou ser natural e não foi. Que tentou ser de confusão e não chegou lá. O sorriso de quem está comprando 2 segundos para pensar. E finalmente ele falou: "Que consultoria, sogro? Eu não estou entendendo." E eu respondi: "Abre o envelope, Ricardo." Ele abriu. Não tinha dinheiro, não tinha carta, não tinha nenhum dos presentes que ele provavelmente imaginava que poderia estar ali. Tinha apenas fotos. As fotos do Cláudio, meu fotógrafo, que estavam impressas em papel fotográfico de qualidade, com resolução total. O zoom aplicado, o reflexo na bandeja de prata, o olhar trocado no altar. O envelope sendo entregue às escondidas enquanto eu discursava sobre amor para 400 pessoas. Cada imagem com data, horário e metadados impressos na margem inferior. Eu observei o rosto do Ricardo mudar. Em 40 anos de negócio, eu vi muita coisa. Vi fornecedor ser pego em fraude na frente de auditores. Vi contador ser flagrado em desvio com as planilhas na mão. Vi sócio encarar prova de traição diante de testemunha. Mas o rosto do Ricardo naquele momento foi diferente de tudo isso. Porque os outros, quando eram pegos, tinham pelo menos a dignidade da raiva ou da negação imediata. Tinham uma reação humana e compreensível diante da exposição. E o Ricardo ficou branco. Foi aquela palidez específica de quem percebe, em tempo real, que o plano inteiro desmoronou e que não tem mais nada a fazer além de calcular o tamanho do estrago. As mãos dele começaram a segurar as fotos com força demais. Os nós dos dedos ficaram brancos. E os olhos foram para as fotos. Depois para mim e depois para Fernanda, numa sequência que durou menos de 2 segundos, mas que eu vi em câmera lenta. Eu falei com a voz mais tranquila que já usei na minha vida. Enquanto você estava na praia, Ricardo, eu assinei a reestruturação completa do fundo de reserva da Mariana. Fiz uma blindagem jurídica total, a arquitetura contratual que o Dr. Henrique levou 17 anos aperfeiçoando. Você não tem acesso a 1 centavo desse fundo. Não hoje, não daqui a 10 anos, não através de procuração, não através de nenhuma brecha legal que você ou qualquer advogado que contratar consiga identificar. O caminho que você e a Fernanda mapearam foi fechado antes de você voltar da lua de mel. O Dr. Henrique também já protocolou o processo por dolo matrimonial. A documentação está completa e registrada. Essas fotos, com os metadados de hora e localização, fazem parte do processo como prova material. E a partir de hoje, você não representa mais nenhuma função dentro da minha rede de supermercados. Seu acesso aos sistemas foi revogado ontem às 18 horas. Seus dados foram removidos dos cadastros de fornecedores e parceiros. Você não existe mais dentro da minha empresa. E também não vai existir por muito tempo dentro da minha família. A Mariana tinha a mão na boca. Minha esposa estava imóvel. E eu continuei falando. O envelope da Mariana tem algo diferente. Possui a documentação completa do fundo reestruturado, no nome dela, blindado, intocável, para a vida toda. É o presente de casamento que eu sempre quis dar para ela.
Só precisei esperar o momento certo para entregar. O Ricardo tentou falar. Começou com negação. Sogro, isso é um mal-entendido. Essas fotos não mostram o que o senhor está pensando. E a voz saía num tom que ele provavelmente pretendia que fosse firme, mas que quebrava nas beiradas. Depois veio a justificativa. Alguma coisa sobre conversas de negócio mal interpretadas e contexto que eu não estava entendendo. Também disse que a Fernanda só estava ajudando ele com uma surpresa para Mariana. Cada frase pior que a anterior. Eu não interrompi nenhuma delas. Deixei ele falar. Deixei a narrativa de defesa se construir e se desmoronar sozinha, frase por frase, na frente da mulher que ele tinha jurado amar, na frente da sogra que tinha cozinhado para ele aquela tarde, na frente das fotos espalhadas sobre a toalha de linho branco. A Fernanda pegou a bolsa, levantou da cadeira com aquela pressa contida de quem sabe que não tem mais nada a salvar na situação. Tentou dizer alguma coisa para Mariana. Começou com: Mari, deixa eu te explicar. Não é o que parece. E a Mariana virou o rosto para o outro lado sem dizer uma palavra. Eu me levantei da cadeira pela primeira e única vez naquela noite. Não levantei a voz. Não precisei. Quando você passa 40 anos sendo a autoridade de uma operação com 340 funcionários, você aprende que a autoridade real não precisa de volume. Ela precisa de clareza. Então, eu só disse isso. Saiam da minha casa. Agora. O Ricardo ficou parado por uns 3 segundos. Aqueles 3 segundos em que o orgulho ainda tenta encontrar uma saída que não existe. Depois pegou as fotos da mesa. Não sei por quê. Talvez por instinto. Talvez porque quando tudo desmorona, a mão agarra o que está mais perto. Eu disse, sem mover um músculo do rosto. As fotos ficam, são cópias. Os originais estão com o advogado. Ele colocou as fotos de volta e saiu. A Fernanda já estava na porta. A porta fechou, e o som daquela fechadura foi o som mais satisfatório que eu ouvi em toda a minha vida. O que veio depois foi a parte mais difícil. Mais difícil do que o que eu passei no estúdio do Cláudio. Mais difícil do que as 2 semanas de silêncio estratégico. Mais difícil do que segurar a raiva enquanto fingia normalidade. A Mariana chorou. E não foi um choro contido. Não foi aquele choro discreto que a gente faz quando quer manter a compostura. Foi um choro que veio de um lugar fundo. O choro de quem construiu um futuro inteiro na cabeça com uma pessoa e viu esse futuro desaparecer em menos de 10 minutos. Ela desabou. Ficou com as mãos no rosto por um longo tempo. A minha esposa foi até ela imediatamente e abraçou. Eu fiquei do outro lado da mesa, de pé, esperando. Quando ela conseguiu falar, a primeira coisa que ela disse não foi sobre o Ricardo. Foi: como eu não vi? Essa pergunta específica, que não é sobre o vilão, é sobre a própria pessoa. Como eu não vi? O que tem de errado em mim que eu não percebi? Eu fui até ela. Me ajoelhei na frente da cadeira onde ela estava sentada, igual eu fazia quando ela era criança e caía da bicicleta no quintal. Peguei as mãos dela e falei: Mariana, olha para mim. Ela olhou. E eu continuei: você não viu porque você ama de verdade. E quem ama de verdade não fica procurando traição. Até porque você mesma nunca trairia. Isso não é ingenuidade, isso é caráter. Ele é que tinha o problema, não você. Ela chorou mais. E eu a deixei chorar. Porque tem horas que a única coisa que você pode fazer por uma pessoa é ficar ali, segurando as mãos, enquanto a dor faz o que a dor precisa fazer. Depois, em algum momento, eu disse baixinho, com a boca no cabelo dela, igual fazia quando ela tinha pesadelo de madrugada: melhor uma verdade que dói agora do que uma vida inteira sendo roubada. Minha querida amiga, eu tenho vários funcionários que chegam cedo,
trabalham honestamente e vão embora com a consciência limpa todo dia. Eu tenho uma filha que vai reconstruir a vida dela, porque ela tem a força de quem foi criada por alguém que nunca desistiu de nada. E eu tenho 40 anos de trabalho que nenhum Ricardo do mundo vai conseguir tirar. Eu ouço às vezes que o dinheiro muda as pessoas, que o sucesso afasta, que quem chega no topo esquece de onde veio. Mas eu nunca esqueci. Eu sei exatamente quantos quilos de mercadoria eu descarreguei no primeiro ano. Sei o cheiro de depósito às 5 da manhã no inverno. Sei o peso de uma caixa de bebida nas costas depois de 8 horas de trabalho. As mesmas mãos que carregaram caixa de mercadoria na madrugada foram as mesmas que assinaram a blindagem do futuro da minha filha. Eu comecei descarregando o caminhão e terminei descarregando o lixo da minha família. Minha amiga e amigo, se você está comigo até agora, ouvindo essa história, não esqueça de deixar seu like e deixar seu comentário. Verifica também se você já é inscrito e faz parte do canal Voz do Tempo. Muito obrigado por me acompanhar. Você deve estar se perguntando o que aconteceu depois. É a pergunta natural. Quando a história chega naquele ponto, a porta fechando, as fotos na mesa, o choro da minha filha, parece que acabou, que a justiça foi feita, a cortina caiu, pode ir para casa. Mas a vida real não tem corte de edição. A vida real tem manhã seguinte, tem semana seguinte, tem os 6 meses que vieram depois daquele jantar, com tudo que eles trouxeram de complicado, de doloroso, de inesperado, e no final, de bom. Então, deixa eu te contar o que aconteceu de verdade depois daquele jantar. A semana seguinte ao jantar. A primeira semana foi a mais estranha. Não porque aconteceu muita coisa. Foi exatamente o contrário. Aconteceu um silêncio que eu não estava preparado para enfrentar. O Ricardo não entrou em contato. A Fernanda desapareceu. A Mariana ficou em casa, no quarto que era o dela antes do casamento, com a porta fechada, saindo só para comer, e às vezes nem isso. Minha esposa ficou em modo de crise silenciosa. Aquele modo que eu conheço dela, de quando algo a machuca fundo, mas ela não quer demonstrar para não sobrecarregar os outros. Ela cuidava da Mariana durante o dia, e à noite ficava acordada do meu lado, com o olhar no teto, sem dizer nada. Numa dessas noites eu disse: "Você pode me perguntar o que quiser." Ela ficou um tempo em silêncio. Depois disse: "Por que você não me contou antes?" Eu pensei bem antes de responder. Porque se eu tivesse contado antes, você teria ido falar com ela. E aí seria a palavra dela contra a dele, sem prova. Ele ia negar e aí... E ela ia duvidar de você, de mim, de tudo. E no final você podia perder a filha antes de salvar ela. Minha esposa ficou quieta por um longo tempo. Depois disse: "Tá bom." 2 palavras. Mas eu conheço essa mulher há muitos e muitos anos. Esse "tá bom" dela, naquele tom, significa: eu entendi, eu concordo e eu confio em você. Isso valeu mais do que qualquer discurso. Na segunda semana, o Ricardo contratou advogado. Claro que contratou. O Dr. Henrique me ligou para me informar. Tom profissional, neutro, como sempre. O advogado do Ricardo tinha entrado em contato tentando negociar. Queriam evitar o processo de anulação por dolo. Estavam dispostos a chegar num acordo. Acordo. Eu perguntei ao Dr. Henrique o que ele achava. Ele disse: "Depende do que você quer. Se você quer velocidade, negocia. Se você quer que ele sinta o peso de cada ação que tomou, não negocia." Eu perguntei quanto tempo levaria o processo completo. Ele disse: "Com tudo documentado como está, 8 a 10 meses para a sentença inicial." Eu disse: "Então vamos até o fim." Não era só uma sede de vingança. Era princípio. A história da Fernanda foi a que mais surpreendeu a Mariana, porque o Ricardo era o estranho, era o de fora.
Era alguém que tinha entrado na vida dela há 2 anos e que, com o distanciamento da traição, ela conseguia reescrever como o vilão da história. Mas a Fernanda era a amiga de infância. 15 anos de amizade. Férias juntas, segredos compartilhados, uma ligação daquelas que a gente acha que dura para sempre. A Fernanda tinha sido dama de honra no casamento. Tinha ajudado a escolher o vestido. Quando a Mariana processou de verdade o que a Fernanda tinha feito, não só participado, mas ajudado a planejar, enquanto sorria e a abraçava, foi ali que a dor mais funda chegou. Ela me ligou uma noite, umas 11 da noite, e disse: "Pai, como uma pessoa faz isso?" Eu não tinha uma resposta filosófica elegante. Não tinha nenhuma sabedoria especial sobre natureza humana que fosse resolver aquela dor naquela hora. Eu disse o que eu acreditava de verdade. "Minha filha, tem gente que olha para o que você tem e sente gratidão por ser sua amiga. E tem gente que olha para o que você tem e sente que deveria ser dela. Você não tem como saber qual até a situação revelar. Isso não é falha sua, é a limitação da bondade." Ela ficou em silêncio, depois disse: "A limitação da bondade. Vou guardar isso." Eu guardei também. No trabalho, a vida seguiu. E olha, eu sei que parece insensível dizer isso, mas tem uma coisa que 40 anos de empresa ensinam de um jeito que nenhuma terapia consegue: o trabalho cura. Não porque distrai, não porque faz esquecer, mas porque te lembra quem você é. Toda manhã eu acordava, me vestia, tomava meu café e ia para uma das lojas. Visitava o depósito, conversava com os repositores, passava pela padaria, checava o movimento do caixa, sentava com o gerente para revisar os números da semana. 340 pessoas que dependem dessa operação funcionando. Fornecedores que confiam nos nossos prazos. Clientes que escolhem as nossas lojas porque sabem que vão encontrar o que precisam, com preço justo, num ambiente limpo. Isso não para porque minha vida pessoal entrou em crise. E foi exatamente essa não parada que me manteve inteiro durante aqueles meses. Tem uma coisa que eu nunca falei para ninguém, mas vou falar aqui. Em alguns momentos daquelas semanas, lá pelas 3 da tarde, numa terça-feira qualquer, quando o movimento estava bom e os números do dia estavam verdes e o sol entrava pela janela do escritório naquele ângulo que eu conheço há 20 anos, eu sentia uma gratidão tão grande que chegava a doer. Gratidão por ter construído algo real. Algo que existia independente de qualquer traição, de qualquer processo, de qualquer dor. O Ricardo tentou tomar a minha filha e a minha empresa, mas ele nunca teve o que faz a empresa existir. Os 40 anos, as madrugadas, o suor. Você não toma isso de ninguém. 3 meses depois do jantar, a Mariana me chamou para tomar café. Ela quis sair, então fomos numa padaria perto daqui, daquelas com mesa de mármore, cadeira de madeira e barulho de xícara que me lembra os anos 80. A gente foi num sábado de manhã, nós dois, igual a gente fazia quando ela era só uma adolescente. Ela estava diferente, ainda machucada, isso era visível. A dor desse tipo não some em 3 meses, e qualquer um que diga o contrário está mentindo. Mas tinha algo diferente na postura dela, um eixo que tinha voltado para o lugar. Ela pediu um café com leite e um croissant. Ficou arrumando o guardanapo enquanto escolhia as palavras. Depois olhou para mim e disse: "Eu preciso te agradecer, mas também preciso te dizer uma coisa." Eu disse: "Pode falar." "Eu fiquei com raiva de você." Eu olhei para ela. "Nas primeiras semanas. Eu sei que não faz sentido. Você me protegeu, você fez tudo certo. Mas eu fiquei com raiva. Porque você sabia e não me contou. Porque eu fui a última a saber da minha própria história." Eu poderia ter me defendido, poderia ter explicado de novo a lógica, as provas, a estratégia, a necessidade do silêncio, tudo que era verdade e que ela já sabia.
Mas eu não fiz isso. Eu disse, você tem razão, e eu entendo essa raiva. Ela franziu a testa como se não esperasse isso. Eu tomei uma decisão por você sem te perguntar. Mesmo que fosse a decisão certa, mesmo que fosse para te proteger, eu decidi sozinho como a história ia se desenrolar. E você perdeu a chance de decidir você mesma. Isso dói, e faz sentido doer. Ela ficou me olhando por um tempo. Depois os olhos encheram. Não aquele choro de desespero da noite do jantar, mas um choro diferente, mais limpo. É isso, ela disse. Era exatamente isso que eu precisava que você falasse. A gente tomou o café em silêncio por um tempo. E foi o melhor silêncio que eu lembro de ter compartilhado com alguém na vida inteira. O que aconteceu com o Ricardo? O processo de anulação seguiu o seu curso. O Dr. Henrique conduziu tudo com aquela precisão dele. As fotos, os metadados, os registros das solicitações de documentos confirmados pela Dona Conceição, o histórico de acessos ao sistema. O advogado do Ricardo tentou construir uma narrativa alternativa. Tentou enquadrar tudo como mal-entendido, como coincidência, como interpretação equivocada de imagens. É o trabalho dele, eu entendo, não tenho nada contra o advogado. Mas tinha muita prova para pouca narrativa alternativa. A sentença de anulação por dolo saiu há algum tempo. Casamento anulado. Sem direito à partilha de bens, sem acesso ao fundo, sem nada. Quando o Dr. Henrique me ligou para me dar a notícia, ele estava com aquele tom profissional de sempre. Mas eu conheço esse homem há 17 anos, e eu ouvi, embaixo do tom profissional, uma satisfação verdadeira de quem passou a vida construindo proteções jurídicas e raramente tem a chance de ver uma delas funcionar tão completamente. Eu agradeci. Ele disse, foi seu trabalho, não o meu. Você trouxe as provas. Eu disse, foi o Cláudio. Ele trouxe as provas. Que, por sinal, o Cláudio. Eu nunca me esqueci. 2 meses depois do jantar, eu fui pessoalmente ao estúdio dele. Levei um envelope. Dentro tinha um cheque que era mais do que o dobro do valor que eu tinha pagado pelo trabalho de fotografar o casamento. Ele recusou. Eu deixei em cima da mesa e saí. No dia seguinte, ele me mandou uma mensagem dizendo que ia usar o dinheiro para comprar uma lente nova. Uma daquelas de R$ 10.000 que capturam o que o olho humano não vê. Eu respondi, boa escolha. A Fernanda sumiu por completo da vida da Mariana. Não houve confronto final. Não houve conversa de encerramento. Não houve aquela cena dramática de como você pôde, que a gente imagina que vai acontecer quando uma amizade termina assim. Simplesmente parou. A Mariana me disse uma vez que tentou, por alguns dias, imaginar o que diria a Fernanda se tivesse a chance. Que discurso daria, que perguntas faria, que explicações exigiria. E que em determinado momento percebeu que não queria nenhuma dessas coisas. Qualquer resposta que ela me desse, a Mariana me disse, ia ser uma mentira ou uma desculpa. E eu já ouvi mentiras suficientes dessa história. Às vezes a sabedoria chega antes da gente achar que está pronto para ter ela. 6 meses depois do jantar, eu sentei com a Mariana e o Dr. Henrique numa reunião formal. Eu queria que ela entendesse completamente o fundo. Não só que existia, não só que estava protegido, mas como funcionava, o que representava, quais eram as condições e os propósitos. O Dr. Henrique explicou tudo com a paciência e a clareza que só quem passou décadas traduzindo jurês para a linguagem de gente tem. A Mariana fez perguntas, boas perguntas, perguntas que me surpreenderam pela precisão. No final, quando o Dr. Henrique saiu da sala para atender uma ligação, ficamos nós dois. Ela olhou para o documento na frente dela. O contrato do fundo reestruturado com o nome dela no cabeçalho. Você sabia que eu ia precisar disso um dia? Ela perguntou. Eu pensei um pouco e falei. Eu sabia que eu não ia estar aqui para sempre. E eu queria ter certeza de que quando eu não estivesse mais,
Você estava protegida de tudo, inclusive das coisas que eu não conseguisse prever. Ela ficou em silêncio. Incluindo um marido desonesto? Incluindo qualquer coisa. Ela dobrou o documento com cuidado, colocou dentro da bolsa e disse: Pai, você é impossível. E aquilo foi a melhor coisa que eu ouvi em 6 meses. Ah, e eu estava quase me esquecendo. Tem uma noite, umas 2 semanas atrás, que eu preciso te contar. Eu estava sentado na varanda. Aquela mesma varanda onde eu fiquei parado na noite depois do estúdio do Cláudio, olhando para o jardim com o pendrive no bolso e a raiva fria no estômago. A mesma varanda, o mesmo jardim, as mesmas árvores que plantei quando a Mariana tinha 5 anos. Mas tudo era diferente. A Mariana estava dentro de casa. Ela voltou a me visitar toda semana, algo que nos últimos meses antes do casamento tinha ficado mais espaçado, porque a vida de recém-noiva é cheia de compromissos, e o Ricardo sempre tinha uma razão para ela estar em outro lugar. Minha esposa estava na sala assistindo alguma coisa na televisão. Eu ouvia o som baixo entrando pela janela. Lá fora, o jardim estava quieto. As árvores que plantei cresceram. Tem uns 7 metros agora, aquela figueira da esquerda. A Mariana me cobrava quando era pequena, perguntava por que a árvore demorava tanto para crescer. Eu dizia: porque raiz forte leva tempo. Eu fiquei pensando no Ricardo naquela noite. Não com raiva. A raiva já tinha ido embora faz tempo. Com uma espécie de tristeza objetiva, daquelas que você sente quando vê um desperdício. Porque o Ricardo não era burro. Ele era articulado, tinha visão de negócio, sabia ler uma sala. Se ele tivesse chegado na minha empresa pelo caminho honesto, se tivesse trabalhado, provado valor, eu teria dado espaço para ele crescer. Eu sou um homem que reconhece talento. Sempre fui. Mas ele escolheu o atalho. E atalho em construção mal feita não leva a lugar nenhum. Leva para o vazio, onde o chão deveria estar. Logo quando comecei a trabalhar, um homem mais velho que trabalhava comigo disse uma coisa que ficou gravada na minha memória. Menino, o que você construir devagar, ninguém tira. O que você pegar rápido, você perde mais rápido ainda. Na época eu achei que era conversa de velho conformado com a pobreza. Hoje eu entendo que era a verdade mais simples e mais difícil do mundo. Você chegou até aqui. Isso significa que essa história te tocou de algum jeito. Talvez porque você conhece alguém que passou por algo parecido. Talvez porque você mesmo já confiou em alguém que não merecia. Talvez porque você é pai, ou mãe, ou filho, e sabe o peso que é proteger quem você ama de coisas que eles ainda não conseguem ver. Eu não me arrependo de nenhuma decisão que tomei nessa história, nem do silêncio estratégico, nem dos envelopes na mesa, nem de ter esperado o momento certo em vez de agir no calor da raiva. Mas se eu tivesse que guardar uma coisa, uma única coisa de tudo isso, seria aquele café com a Mariana na padaria, a mesa de mármore, o croissant, o guardanapo que ela ficava arrumando enquanto escolhia as palavras, e ela dizendo: eu preciso te agradecer, mas também preciso te dizer uma coisa. Porque no final, o que importa não é a empresa, não é o fundo, não é o processo ganho ou o genro expulso. O que importa é a menina de 5 anos que perguntava por que a árvore demorava tanto para crescer, e que hoje entende a resposta. Eu comecei essa história com um telefonema num dia comum. Termino ela numa varanda, num jardim com árvores de raiz funda. 40 anos construindo, uma noite protegendo, e o resto da vida colhendo. Se essa história te tocou, compartilha com alguém que precisa ouvir. E me conta nos comentários, você já teve que proteger alguém que amava sem poder contar o que estava fazendo? Escreve aqui embaixo, eu leio todos. E essa, minha amiga e meu amigo, foi mais uma história do canal Voz do Tempo. Muito obrigado por me acompanhar até o fim. Te vejo na próxima história, viu? Que Deus abençoe você e sua família.